Fala. Você não para de falar, gente. Se cair um terremoto, você continua falando. Vamos nessa. Uma pessoa que tem TDAH. É. Vai. Fala, my little brother. Fala, my sweet girl. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Colabora Cast, diretamente dos estúdios da Colabora Brasil, no Auto Shopping Lauro de Freitas, único da região metropolitana de Salvador. Hoje, para conversar comigo, Cleide Brandão, e o tema é como organizar o planejamento sucessório e proteger o patrimônio. Então, a gente vai conversar sobre esse assunto que muitas dúvidas surgem a respeito, mas a doutora Cleide Brandão é especialista, então pode fazer uma pergunta difícil que ela tira de letra. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Que honra tê-la por aqui. Sempre eu costumo começar o bate-papo ouvindo um pouco da história do nosso entrevistado, porque isso dá uma certa intimidade e proximidade de quem está escutando, de quem está participando, interagindo. Fala aí, quem é a Cleide Brandão? De onde tu veio? Para onde tu vai? Perfeito. Eu sou do interior da Bahia, sou de Uhum. Itaberaba. Venho de uma família grande, 6 irmãos, e me emancipei com 17 anos para virar empreendedora, a sacoleira da época. E assim, logo depois montei minha loja, tive uma loja com 9 anos, tive um casamento jovem, casei jovem, tive filhos jovens, separei jovem. E aí, depois disso, foi que eu fui começar a minha carreira profissional. Uhum. Me formei em Direito, tenho muitos espelhos em casa para inspirar no direito, então, assim, minha família tem muitos juristas. E aí me encantei, né? Assim, era realmente o que eu queria fazer. A princípio eu achava que eu ia para concurso, mas depois eu vi que o direito era a minha área mesmo. E aí a vida me levou para o direito civil, direito processual civil, patrimonial, e assim eu estou caminhando há 16 anos. Tá. Como é que foi a sua chegada nesse direito patrimonial, em vista que é um dos mais, tipo, complicados, porque tem que sair costurando várias informações que não é somente empresarial, mas tem a questão das posses, até do relacionamento das pessoas que estão envolvidas no processo. A exemplo, maridos que têm filhos fora do casamento e que só vai descobrir depois da morte, ou seja, é muita coisa envolvida. Me conta aí como é que foi essa chegada aí. A chegada realmente foi a vida me empurrando. Uhum. Eu trabalhei num escritório com um antigo professor meu, um queridíssimo. E depois do escritório, eu comecei a trabalhar no meu próprio escritório. Montei meu escritório e aí, com base nisso, muitos dos contratos que eu tinha lá veio para cá, Uhum. já com a questão patrimonial. E aí começou a surgir a busca por as pessoas buscando inventários. Só que quando a gente vai buscar um inventário puro e simples, você vai ver que ele é mais complexo. Vem desde imóveis que estão irregulares, estão sem documentos, trava o processo. A gente tem que lidar com isso num momento difícil, que é o momento do luto. Uhum. Então, o luto pede tempo, a lei pede documento, e a lei não tem tempo, porque se não entrar no prazo, paga multa. Então, assim, você ainda tem que ter a sensibilidade para lidar com esse momento. E dentro disso, eu comecei a verificar que os imóveis precisavam estar regulares. Aí eu comecei a estudar, a me atualizar, me especializar para pegar os imóveis regularizados, regularizar eles, olhar os regimes de casamento, porque muitos deles vão influenciar, né, na Uhum. sucessão. E desse embaraço todo que começou em relação aos inventários, eu comecei a aprofundar na questão dos patrimônios em si. Então, desde o patrimônio para regularizar, como é que você quer montar a sua vida, como é que você quer deixar esse seu legado, você quer transformar ele em doação, em testamento, e deixar tudo arrumado para Uhum. poder o legado deixar só o amor, né? Ser Isso, só o isso. amor. Geralmente, quem é que fica com esse patrimônio? É a esposa? É o filho? É dividido? Ou isso já tem que ser acordado previamente? Não. Quando se fala em sucessão, planejamento sucessório, vem logo um estigma do tipo assim, vou falar de morte.
meio macabro de falar de morte, mas se a gente for parar para pensar, a gente fala em sucessão desde o casamento, porque a gente faz um regime de bens. E no regime de bens influencia diretamente no inventário. Então, assim, a lei brasileira estabelece que tem a legítima, ou seja, metade dos bens é dos herdeiros legítimos. A outra metade pode-se fazer o que quiser, mas não pode fazer com tudo. Então, dentro disso, tem uma escala também que você tem que fazer, que tem os ascendentes, os descendentes, tem uma lista na lei. E isso vem puxado pelo regime de bens. Como é esse regime de bens? Eu vou dar aqui o mais simples de explicar. Comunhão universal de bens. As dívidas os patrimônios são unificados. É tudo junto. Então, quando falece, se falece um, a outra metade já fica direto, totalmente para outra parte. Faleceu a esposa, o marido já fica totalmente com 50%. E a outra metade vai dividido para os filhos. Okay. Entendeu? Então, tem várias regras. As regras da comunhão parcial. Comunhão parcial, quem tem patrimônio particular não se comunica num divórcio, mas se comunica como herança. Então, você passa a ser herdeiro. Você não tem a questão da meação da metade, mas você concorre com o herdeiro. Você ganha igual aos filhos. Então, assim, existem várias situações que você tem que colocar diante do regime de bens que foi escolhido lá atrás. Então, a questão do planejamento é você trazer uma consciência do tipo assim, quem já perguntou em casa o que é que tem aqui em casa? Como é que vocês querem que fique? É uma conversa madura, mas é uma conversa amorosa. Não é uma conversa do tipo, já está de olho nos meus bens, porque a pessoa pensa muito nessa questão do dinheiro. E às vezes, no inventário, 70% do patrimônio se perde, porque ou está todo irregular e tem que gastar, ou você tem que vender um bem para pagar imposto. Então, são coisas que você precisa realmente analisar, realmente sentar e conversar e decidir de forma amorosa. Eu quero doar. Mas aí você pensa, eu vou doar e vou ficar sem nada? Não. Usufruto vitalício. A pessoa só passa a ser dona quando o doador morrer. Sim. Entendeu? Então, tem várias coisas para você estudar dentro do que a família deseja. É que existe também, doutora Cleide Brandão, casos de novela, e aí é bom a gente trazer esse tipo de caso que a população, quer queira, quer não, é bem noveleira, gosta de assistir uma novela. E nas novelas, o que passa é que, quando alguém já tem essa situação da sucessão ali escrito, que o patrimônio vai ficar para alguém, acontece de, estou levando para um lado assim muito 80, né? Tem 8 e tem 80, estou levando para 80. O risco de familiares matarem a pessoa somente para ficar com os bens. Isso acontece na vida real? É uma coisa que dá para ser cuidado com o direito? Ou não, é coisa de novela? Muito acontece. Muito real. Tá. Eu fiz até uma sériezinha no Instagram que é Por Trás da Herança de Famosos. Se a gente for bem olhar as histórias desses famosos, os inventários estão se arrastando por anos. Por quê? Ou descobriu um irmão que não existia, aí não quero deixar para esse irmão. Não tem como. Tem que deixar para o irmão. Mas aí a gente mata para a gente ficar com a herança. A gente vê filhos matando pais. Para ficar. Susan Richthofen, vou matar para ficar com a herança? Graças a Deus a lei agora tirou essa possibilidade de assassino ficar. Mas assim, tudo isso é visando Antes o cara assassinava e ainda podia ficar com o patrimônio? A lei não tinha essa regra. Era assim, existia jurisprudências, entendimentos que afastava, mas não tinha lei. Então, assim, por direito, ele teria. Aí destrói a família. O irmão dela está desequilibrado, é andarilho. Então, assim, não é só a questão financeira, é a questão emocional também. Destrói tudo. E destrói um amor que foi criado por um pai e uma mãe, de uma forma unida, de uma forma querida, por conta de um se achar injustiçado, outro se achar ganancioso. E nessas questões entram assassinatos, de fato, muito comum. Caraca, eu achava que era só coisa da ficção, mas acontece. Em casos de descoberta de filhos que a esposa ali não sabia antes, daqui a pouco aparece do nada,
e a divisão já tinha sido feita. Como é que a justiça repara isso? Dá para reparar, na verdade? Se for depois da partilha, ele pode pedir a anulação. E aí, a anulação ou ressarcimento da cota parte que ele teria direito. Uhum. Porque se é no curso do processo, o inventário para. Aí vai se analisar primeiro a paternidade, a possibilidade da paternidade, depois que se descobre a paternidade, aí sim ou não, aí o inventário volta a andar. Uhum. E isso a gente está falando do inventário judicial. Porque o inventário extrajudicial é o melhor dos mundos. É todo mundo de acordo, o inventário não demora. Lógico, às vezes demora por irregularidades nos imóveis. Tá irregular, não tem um documento, faltou isso, não tem uma metragem, mas anda muito mais rápido. Ok. Eu já vi, uma vez eu fui visitar um amigo meu lá no Alphaville, e lá tinham dois carros de luxo na garagem, cheio de poeira se acabando, e a casa meio que abandonada já. E a informação que ele me deu na época foi que o pai morreu e os bens estavam em briga judicial para ver com quem ia ficar. É assim que acontece, os bens vão se acabando, deteriorando, porque tá todo mundo de olho, todo mundo quer ganhar uma parte maior. Como é que é? Vou te trazer Pelé. A casa, a mansão de Pelé, está se acabando. De não sei quantos milhões, 7 milhões, eu acho. Está se acabando por dívidas, brigas, não é nem brigas no inventário, é porque tinha um filho que ele achava que era filho mesmo, aí tinha que parar para fazer o DNA. Não era. Ele achava que era, mas não era. Mas aí tinha uma outra filho que queria, Edinho estava à frente, aí a esposa já não queria aquele apartamento que ela estava, aí veio o IPTU, porque não se pagava. O IPTU não é barato numa região nobre. Então tá lá com processos de embargos e bloqueios por conta de execução fiscal. O imóvel está acabando. Caraca, Está imagina. acabando. Qual o melhor dos cenários, então? Supondo que tem um homem, também tem a mulher, que hoje em dia está ganhando muito bem, tá? E numa situação como essa de organizar o planejamento sucessório, tanto a mulher quanto o homem, qual é o melhor cenário para não acontecer esse tipo de coisa? O que é que eu digo? Primeira coisa é você estabelecer um regime de bens. Que hoje em dia existe o misto, que não é muito conversado. Uhum. E você pode estabelecer diversas formas, como você quer o seu bem particular, como você quer o bem que você vai construir com a esposa, que regime você quer para cada, que regime você quer na sucessão, tudo isso você pode deixar organizado. Fora isso, sentar, conversar em casa, saber o que tem. Temos o que aqui? Tá regular? Vamos pegar os bens que tem aqui, os imóveis, vamos ver se eles estão regularizados, porque pode ser regularizando um pouquinho, um pouquinho. Uhum. Regularizou, beleza. Quer que fique como esses bens? Eu quero que todos os meus filhos fiquem. Quer doar logo? Hoje, a doação é 3,5% de imposto. O inventário, hoje, é de 4 a 8% aqui na Bahia. Se, em 2026, tem a reforma tributária, já não vai ser mais esse valor. Uhum. Então, assim, o inventário, ele é muito mais caro do que a doação. Não quero doação, eu quero deixar a minha vontade escrita. Pode-se fazer um testamento, mas o testamento tem que passar por um processo de abertura e confirmação de registro do testamento para ver se está tudo legal. Deu tudo legal, vai ter que abrir inventário. Nossa. Realmente uma situação que a gente realmente precisa analisar. Como proteger os bens nessa situação? Tem como? Tem, existem esses mecanismos já de você fazer a doação, né, que você antecipa já, e tem também os que a gente chama hold familiar, que é diferente de hold patrimonial. Todo mundo fala em hold, hold, hold. Existe uma hold que as pessoas usam de forma errônea, porque eles criam um CNPJ achando que vão blindar os bens a título de fraude, para não pagar credores. Não aconselho ninguém a fazer isso, porque alcança. Eu mesmo já alcancei. Já desfiz uma patrimonial para pegar um bem, porque era fraudulenta. Sim. Mas tem também a hold familiar. Na hold familiar, os filhos entram enquanto sócios, ou os pais entram enquanto sócios e já deixa estabelecido que aquele imóvel que está integralizado no capital social deixa de ser um bem, passa a ser cotas.
Ele deixa de ser bem, passa a ser cotas. Essas cotas já serão distribuídas para os filhos de tais e tais e tais. Existem as vantagens que ali não vai ter inventário. Vai estar na empresa, porque o imóvel pertence à empresa, e ali eles não podem vender, não podem. Entre eles tem que ter um sócio, tem que ter majoritário, sabe, a assinatura de todos. E tem também as cláusulas restritivas de direito, né? Que a gente chama, que é a incomunicabilidade, que significa se a pessoa se separar, eu herdei um bem, eu tenho um esposo, se eu me separar e meu bem que eu herdei estiver com incomunicabilidade, ele não tem direito, porque é de herança e tem essa cláusula. Ok, entendeu? muito bom, tá protegido aí. Mulher à frente de inventário é diferente de homem? Dentro desse leque que eu tenho trabalhado de inventário, eu tenho percebido que é muito mais complexo, mas não é por competência, é por falta de conhecimento mesmo, de informação. Um exemplo, mulher, às vezes é um pai ou um esposo, a mulher deixa mesmo. Não, ele está à frente, ele toma conta, ele tá bem cuidado. Às vezes nem ele sabe que o imóvel está irregular. E aí, quando chega lá, não sabe onde está, não sabe onde tem papel, vai se fazer uma busca. Quando vai se fazer uma busca, vou te dar um exemplo aqui de um que está me dando assim, muito trabalho, porque o inventário já era para ter terminado em 2022. Tá. Mas se descobriu, o inventário era do avô, o pai foi inventariante, mas o pai não fez nada, e aí passou para as filhas. Quando chegou as filhas, a gente foi ver, o inventário do avô não estava, o formal de partilha não estava registrado. Só que o processo é de 1980, Nossa. arquivado, no interior. Meu Deus. Então, tudo isso teve que resgatar para agora a gente assinar o inventário. Então, assim, e outra coisa, 68% das mulheres, quando estão à frente do patrimônio, o patrimônio dura mais. Porque já existem estudos do IBGE até que o patrimônio familiar ele não vai até a terceira geração. Meu Deus. Mas quando a mulher está à frente dessa gestão, ele dura mais. E o que acontece? A mulher tem a questão da empatia. Ela não quer que o irmão brigue com outro irmão por causa de herança, então ela entra também como conciliadora. Isso eu tenho visto de perto. Às vezes o homem deixa assim, não, deixa aí que eles se resolvem, não quero me meter. A mulher não, a mulher é apaziguadora, ela quer resolver e ela vai atrás dos documentos. Ela descobre. Então, assim, ela arruma, mas dá muito mais trabalho por falta de informação. Uau, uau. Para a questão da herança não se perder até a terceira geração, tem algum tipo de cláusula que vocês, como advogados, podem fazer para que o pai em vida fale assim, meu filho só vai poder acessar X valor ou fazer retirada de X valor por mês para que a empresa consiga virar uma Coca-Cola da vida que passa de geração a geração? Existem algumas cláusulas que você pode montar, alguns testamentos, por exemplo, tem investimento. Se o seu investimento, se aquele investimento eu tirar daqui a 2 anos, ele vai valer X. Se eu tirar daqui a 5 anos, ele vai valer 10X. Então, existe uma forma, até no testamento, de você deixar isso, que é uma cláusula condicional, dele só mexer naquele investimento quando for no ano de não sei quando. E a mesma coisa acontece com a empresa. Você pode fazer uma retirada, mas isso não garante, porque é uma questão de gestão. Não é uma questão de segurar a empresa, sabe? Isso eu estou falando de empresa até. Tá. Porque isso vai de gestão. Às vezes tem as brigas lá dentro pela gestão. Então, quando é mal gerido, você vê que não dura, pelos estudos, né? Não dura a terceira geração. Agora, em relação a quando a mulher está à frente, a gente vê que, de fato, o patrimônio dura mais. Não sei se pelo nosso cuidado de arrumar casa, né? De arrumar os filhos, a família, esse cuidado, talvez isso ajude também na hora de cuidar da empresa, ou do própria gestão do patrimônio que se foi construído. Porque eu digo assim, gente, o legado ele é de amor. Você tem que transformar a dor, que é o luto, num legado de amor.
Porque a gente falar de sucessão, não necessariamente a gente está falando de morte. Sim. A gente está falando de união. Tem que desmistificar muito isso, né, Cleide? Porque está associado já que quando falar de sucessão, alguém vai morrer. Ah, você está me desejando a morte? É. Ah, já está de olho nos meus bens? Ao contrário. Como é que você quer, meu pai, meu avô? Como é que você quer que fique seus bens para os seus filhos? Como é que você quer que isso se perpetue? Então, dentro disso, você vai arrumando e vai fazendo o desejo dele. Não tem coisa pior do que uma pessoa construir tudo e depois que ele vai embora, ou o imóvel se perde, ou você tem que vender para pagar a dívida, ou você tem briga familiar, ou você tem assassinato. Caraca. Entendeu? Eu costumo dizer, quando eu escuto advogado desse ramo falar, não deixe uma bomba na mão dos seus filhos. O que seria essa bomba que às vezes o pai segurou ali o tempo todo e, por não se organizar, deixou uma bomba para os filhos achando que estava deixando um patrimônio? A gente começa pelo imóvel irregular. Uhum. Um imóvel irregular, ele é desvalorizado 40%. Então, se eu tenho um imóvel que ele está irregular, de cara eu já tenho essa desvantagem comercial, imobiliária. Tá. E aí? Aí os filhos vão pegar esse imóvel para regularizar. Muitos deles vendem por bolacha quebrada, porque preferem vender irregular do que parar para regularizar. E às vezes o parar para regularizar dá trabalho. E tem valor de dinheiro que às vezes o pai tinha, mas eles não têm, o capital. Exatamente, exatamente. Uhum. E outras vezes o pai nem sabia. Ah, eu não sabia que isso aqui não precisava fazer um cadastro, precisava de um arquiteto, de um documento. Esse documento consegue como? Aí vai se gastar para pagar um arquiteto, para fazer um cadastro. É dinheiro. Mas só regulariza dessa forma. O que não é registrado no cartório não existe. Se você separou e não está registrado no imóvel, vai uma hora ter que registrar, porque ele vai estar irregular. Uhum. Se você falece e a pessoa não vai lá com o inventário, usufruto. Se tem usufruto vitalício, a pessoa faleceu e alguém vai lá no. Eu comprei o imóvel. Ah, mas tem um usufruto aqui. Na verdade, às vezes nem tem, porque a pessoa já faleceu. Só não foi dado baixo. Isso se aplica também, já que a gente está falando de patrimônio, a leilões. Porque leilões é uma vantagem a pessoa comprar um imóvel no leilão. Mas você tem que fazer uma assessoria jurídica. Uhum. Porque você vai analisar o documento, você vai analisar o edital, você vai ver se aquele imóvel está bem, o vendedor se está ok, para você dar segurança para a pessoa que quer investir, que é um bom investimento. Sim. Se você quer investir, leilão, dá seguro. Aí às vezes tem, não, mas o imóvel está ocupado. Porque o banco tomou, mas o imóvel está ocupado. Tem ação para botar para fora. Às vezes tem até um acordo, você paga ele pela mudança e a pessoa sai. Por quê? É mais barato. Sim. Entendeu? Então o preço do imóvel cai, você investe naquele imóvel, faz uma reformazinha, vende ou aluga. Você já recuperou o capital, às vezes até dobra. Porque muitos dos leilões, eles são 50% de desconto. Nossa, é realmente vantajoso, hein? Tem um ditado popular que fala assim: homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos trazem tempos difíceis. Isso aqui é de sucessão. Quando o pai faz um patrimônio, gera aquele conforto, o filho fica na boa, e aí ele vai começando a ficar fraquinho, e aí ele faz um cara mais fraquinho, produzindo um tempo difícil. E aí por isso que a terceira geração, geralmente, tem que começar tudo de novo. Dizem que Zezé de Camargo e também o Luciano, eles têm patrimônio para sustentar a terceira geração deles com o mesmo padrão de vida que eles têm hoje. Imagina. É muito dinheiro. Agora tem que ter o quê? Agora essas pessoas têm patrimônio, tem empresas estruturadas, tem as holdings familiares, que eles já deixam estabelecido o que vai ficar para quem. Isso não dá dor de cabeça, sabe que não vai ter briga. Quem não teve? Gugu não teve. Aretha Franklin. Mas tudo bem, Aretha Franklin nos Estados Unidos não tem essa regra da legítima. Uhum. Ela pode deixar tudo até para o gato. Mas ela tinha 4 testamentos escritos. Começou a briga. Começou a briga dos filhos para ver qual era o testamento que ia valer. Durou 8 anos. Nossa.
No caso de casos como o de Gugu, deve ser por, imagino eu, um julgamento, né? E aí não tenho nenhum medo de fazer um julgamento. Imagino eu que seja por questão de pensar assim: tô jovem, não vou morrer por agora mesmo. Para que eu vou me antecipar em fazer essas coisas? Qual é a idade ideal, então, para fazer esse tipo? Gugu tinha testamento. Tinha? O rolo foi o testamento. Ah, meu pai do céu. O rolo foi o testamento porque ele não colocou a companheira dele. Ah, sim. Ele deixou tudo para os filhos, sobrinhos, a mãe com a mesada e a irmã. O Pau tava embrólio, quebrando em casa, o hein? embrólio foi esse. E durou muito tempo até a mãe brigar com o filho, porque ela entrou pedindo a reconhecimento da união estável. E ele dizia que não, que ela só foi uma mãe de aluguel. Caraca, imagina que Então, esse rolo todo só acabou agora por um acordo. A mãe desistiu e outra. Gugu ainda teve um questionamento de um relacionamento homoafetivo. Entrou um chefe de cozinha com ação também requerendo reconhecimento da união estável para ter direito à herança. Então, assim, esse babado, se não tivesse um acordo, perdeu o processo, o chefe, não sei se está ainda em recurso, mas assim, esse imbróglio todo, se não tivesse acordo, duram uns 20 a 30 anos. Processo judicial de inventário. O que o extrajudicial, que é com acordo, dura meses, o judicial, anos, 20 anos. Vai para neto, bisneto. E não resolve. Meu Deus do céu, que situação, hein? Cleide Brandão, deixa aí uma mensagem final. Eu quero que você volte mais vezes. Se tiver algo que eu não te perguntei, mas que você queira compartilhar com a audiência, também fique à vontade. Não, muito. Tenho a agradecer bastante os questionamentos até, porque realmente você trouxe questionamentos importantes que são dúvidas. A gente tem que estar informado. A mulher hoje está à frente da gestão familiar. Tem muita mulher, você sabe, né, tomando à frente da gestão familiar. E não é nada demais você chegar em casa e conversar, trazer a maturidade, trazer o amor, dizer, olha, se pensarem que sucessão, a gente está falando de morte, a gente decide sucessão quando a gente casa. Porque vem regime de bem, já desde lá, trazendo o que é que a gente vai pensar quando morrer. Então, vamos deixar tudo arrumado. Imóvel, regulariza. Esses os caminhos. Imóvel regulariza. Não, levantamento, regulariza, conversa e define. Então, assim, gente, eu digo assim, ó, transformar dor do luto em legado de amor. Boa. Essa frase é sua? Você inventou ela, não é? É? Bonita, viu? Bonita. Obrigado, Cleide Brandão, pela sua presença aqui. Volte mais vezes, viu? Voltarei. Tá certo. Turma, para você que acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Eu digo sempre porque dele por ele e para ele são todas as coisas. Tchau, tchau. Diga que foi. E aí? Você é bem comunicador, viu? Gostei. Gostou? Tirar uma foto sua aí, viu? Tranquilo, gente como a gente. Aí, ó. Não